Glória a Deus. Glória a Jesus. Glórias ao Espírito Santo de Deus. Saldo meus irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos católicos, meus irmãos livres pensadores, meus irmãos evangélicos de todas as denominações, que a paz de Deus, que a paz do Espírito Santo, que a paz de Jesus esteja com vocês. Amados irmãos aqui do YouTube, do Facebook, lá no Facebook, meu amado irmão, pastor Ricardo Toledo. Aleluia! Vamos orar, meu amado irmão, no nome de Jesus. Depois eu irei fazer uma oração para todos. Irmãos do YouTube, que Deus vos abençoe a todos. Irmãos da grande São Paulo, que Deus abençoe a todos vocês, meus amados irmãos da grande São Paulo, meus amados irmãos de todo o Brasil, meus amados irmãos de Santo Amaro, aonde está localizado ali a nossa igreja pentecostal Santificação Senhor, Ministério Pastor Davi Miranda Filho, ali mesmo na rua Promotor Gabriel Netuzzi Pérez, número 93, na rua Promotor Gabriel Netuzzi Pérez, número 93, a 300 metros do metrô Adolfo Pinheiro, na mesma rua da UPA de Santo Amaro. A nossa sede está localizada no Brás, na Avenida Rangel Pestana, número 1060, a 300 metros do metrô Pedro II, aleluias. O pastor Davi Miranda Filho, nosso líder, ele está todas as quarta-feiras, sexta-feira e todos os domingos, ali no Brás, na Avenida Rangel Pestana, das 9 até as 12 horas, e das quarta, sexta e aos domingos, o pastor Davi Miranda Filho está em Santo Amaro, na rua Promotor Gabriel Netuzzi Pérez, número 93, a 300 metros do metrô Adolfo Pinheiro. No horário das 14 até as 16 horas. Amanhã, quarta-feira, dá continuação, prosseguimento na poderosa campanha Deus Resolve Tudo. Deus resolve tudo. Com o pastor Davi Miranda Filho, no Brás, na Avenida Rangel Pestana, no número 1060. O pastor Davi Miranda, ele vai estar amanhã das 9 até o meio-dia, e amanhã, dando continuidade na poderosa campanha Deus Resolve Tudo. Na parte da tarde, o pastor Davi Miranda Filho vai estar em Santo Amaro, na rua Promotor Gabriel Netuzzi Pérez, número 93,
Não perca Grande São Paulo, povo lindo da Grande São Paulo, povo lindo da Zona Sul, povo lindo de todo o Brasil, povo lindo de todo o mundo. Aleluia! A paz do Senhor para todos meus amados irmãos aqui do YouTube e do Facebook. Meus amados irmãos, eu tenho uma palavra aqui para nossa meditação, a qual eu senti de colocar o tema aqui o seguinte, a verdadeira vitória do homem, vencer o mundo, o desafio de verdade para o homem e para a mulher. A palavra de Deus se encontra na primeira carta a João, primeira epístola de João 5, primeira epístola de João 5. A minha irmã Maricruz, peço oração pela vida de Josemari, por cura e libertação. Peço oração pela vida financeira de Anado. Peço orações pela vida de Arthur, Aline, por proteção, saúde. Minha amada irmã, já vamos iniciar uma oração em nome de Jesus Cristo, e com toda certeza absoluta Jesus vai entrar com providência. O prazer de Jesus Cristo é te abençoar e abençoar todos que você colocou aqui pedindo a oração. Com toda certeza absoluta, Jesus Cristo irá entrar nessa causa. Vamos orar sim. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, creia na vitória. Creia na vitória. Assim como eu tenho a minha vitória, Surianda, você também tem a sua vitória. E a vitória para todos que a irmã aqui pede a oração. Aleluias. Amados irmãos, a palavra de Deus, aqui na primeira epístola de João, tem aqui o tema o seguinte, a fé em Cristo. A fé em Cristo. Aqui na minha Bíblia, 1 João 5, tem aqui o tema, a fé em Cristo. Eu serei bem breve, meus amados irmãos. Em nome de Jesus Cristo, eu convido vocês que vão ver esse vídeo depois, medite nesta palavra que o Espírito Santo, Ele colocou em meu coração, para que eu e você venha verdadeiramente ser vitorioso. Aleluias! Para que eu e você verdadeiramente venha ser um vitorioso. A palavra diz aqui o seguinte, primeira epístola de João 5, diz aqui, todo aqueles que crê que Jesus é o Cristo,
Deus, e todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos o Filho de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. No versículo 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. No versículo 4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia! O versículo chave que eu quero deixar para a nossa meditação é o seu versículo 4. É o seu versículo 4. Aqui, na primeira epístola, carta de João. Amados irmãos e irmãs, Labária Surianda, eu venho falar algo da parte de Deus, baseado, é claro, na Bíblia Sagrada, baseado, é claro, aqui na primeira carta de João, aqui aonde eu estou transmitindo a palavra de Deus. Eu venho falar algo da parte de Deus para a nossa vida e para nós meditarmos bem. Meu amado irmão, minha amada irmã, não basta simplesmente aceitarmos a Jesus Cristo. Não basta simplesmente meditarmos na Bíblia Sagrada. É muito importante, com toda certeza absoluta. É até mesmo o modo pobre de me expressar. Mas não basta somente, não basta somente batizarmos e aceitarmos a Jesus Cristo e irmos à igreja. Não basta somente pregarmos a palavra de Deus, mas é necessário nós todos vencermos o mundo. É necessário nós todos vencermos aquilo que o mundo nos oferece. Há tantas coisas que o mundo vem oferecer para nós, que para a nossa carne é um prato, é um manjar. Há tantas coisas que o mundo vem oferecer para nós, muitas, milhares e milhares de opções, que para a nossa carne
esse é o manjar que para a nossa carne é um prato lindo, mas para a nossa vida para com Deus, os tais pratos, as tais ofertas do mundo, para com a nossa vida para com Deus, só traz prejuízo. E se nós, porventura, não pedirmos a força para vencermos o mundo, se nós, porventura, não entregarmos verdadeiramente a vida para Jesus Cristo, para nós vencermos o mundo, o que valia a nós então ter o nome de crente, ter o título de pastor, ter o título de pregador, se nós verdadeiramente não pedisse a força para Deus, para o Espírito Santo, se nós verdadeiramente não pedir a força para Deus, para o Espírito Santo, se nós não se entregar verdadeiramente para Deus, todo o nosso serviço no Senhor é perdido. Por que que eu digo isso? Porque a palavra de Deus, ela vem nos afirmar para nós que Jesus Cristo, ele veio para os céus. A palavra de Deus, ela vem nos afirmar que Jesus Cristo veio para os céus. A palavra vem nos afirmar que ele veio, como todos sabem, para os israelitas, para os judeus. A palavra vem nos afirmar que eles eram muito devotos à Torá. Eles eram muito devotos aos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Mas, resumindo aqui, já para dar continuidade aqui nesta passagem, tem um porém. Eles não aceitaram verdadeiramente o Filho de Deus. Eles criam em Deus, eram devotos à Torá, eram devotos aos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Portanto, quando Jesus Cristo falava com eles, portanto, quando o Senhor Jesus ensinavam eles, a grande maioria deles, eu vou me expressar assim, queria combater com Jesus dentro das Escrituras. Por quê? Porque o que Jesus Cristo veio trazer para eles, eles não aceitaram o convite para se arrepender, o convite para deixar o mundo. Portanto, no Evangelho de João, a palavra de Deus vem nos afirmar que Jesus Cristo, ele fala para os fariseus o seguinte: vocês vão morrer
nos seus pecados, se vocês não crer quem eu sou. A palavra de Deus também no Evangelho de João, ela vem nos afirmar o seguinte, que Jesus Cristo disse para muitos judeus: vocês não crêem na minha palavra, porque vós não sois da minha ovelha. Mas a palavra, repito, a palavra ela vem nos afirmar que eles eram devotos à Torá, eles não saíam do templo de Salomão, do templo de Israel. Eles eram devotos, tanto o povo como também os líderes, os fariseus, tanto também o povo de Israel, os fariseus e os doutores da lei. Mas porém, a minoria que verdadeiramente aceitou a palavra de Jesus Cristo. O que eu quero dizer com isso é, baseado aqui, tirei uma referência, aliás, aqui na primeira carta de João. Meus irmãos, como eu disse, rapidinho resumindo, Jesus veio para os céus. Tanto os doutores do templo, os fariseus, os escribas, o sumo sacerdote, e tanto também o povo que frequentava o templo em Jerusalém, eles eram devotos à Torá, eles eram crentes, eles criam em Deus, eles eram crentes, eles criam em Deus. Mas o Filho de Deus se manifestou para eles, para trazer boas novas para eles. O Filho de Deus se manifestou para eles receber a maior riqueza, que é o Espírito Santo e o novo nascimento. Mas de acordo com a palavra de Deus, que é a verdade, a única verdade, foi a grande minoria que verdadeiramente aceitou a verdade. Foi a grande minoria que aceitou a palavra de Jesus Cristo. Isso é que Jesus ele veio para Israel, para a nação eleita, e aquela geração crente, aquela geração devoto à Torá, aquela geração, porém, não aceitou verdadeiramente a palavra, o verdadeiro pão vindo do céu. O próprio Deus se fez carne para trazer a palavra para aquela geração, mas eles rejeitaram. O que eu venho trazer com isso, repito, esta referência na Bíblia Suriana, aqui na primeira carta de João. Meus irmãos, igual eu disse aqui no começo, não basta nós sermos crentes, não basta batizar por batizar, não basta conhecermos a Bíblia
Que convite que é esse? Que todo Israel entregasse a vida para o Filho de Deus e não amasse o mundo e abandonasse o mundo. No Evangelho de João, Jesus ele chegou a dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Eles disseram para Jesus: nós somos descendente de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como diz tu, seremos livres? Jesus respondeu para os judeus do templo, aleluias, Jesus falou, todo aquele que faz a vontade do pecado é escravo, lá do pecado. Jesus respondeu: todo aquele que faz a vontade do pecado é escravo do pecado. Eu senti por Deus de tirar essa referência, e agora sim eu vou entrar aqui na passagem, na primeira epístola de João. Senti pelo Espírito Santo de transmitir esta grande referência. Crentes rígidos, devotos à Torá, tanto os fariseus como também o povo que frequentava o templo de Salomão, tanto o povo judeu como os fariseus que frequentavam o templo, crente rígido, eles eram conhecer a palavra de Deus, eles conheciam, mas a verdadeira vitória, a verdadeira recompensa, a verdadeira vitória, que Deus tinha para com aquele povo quando Jesus manifestou a tua palavra, aquele povo o rejeitou, porque a palavra de Jesus Cristo era contra aquele povo, embora sejais os fariseus, embora sejais também todo Israel. Crentes rígidos, eles eram devotos à Torá, mas porém não aceitou o convite de Jesus. E aqui dentro desta passagem, aqui em 1 João 5, do seu versículo 3, está dizendo, aqui em 1 João 5,4 está dizendo: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a verdadeira vitória para o homem. Vou bater bastante nessa tecla. A verdadeira vitória para a mulher
não é apenas ser crente, não é apenas ser pastor, não é apenas conhecer a Bíblia Sagrada, não é apenas fazer teologia, não é apenas cantar num coro, não é apenas pregar a palavra de Deus, mas a verdadeira vitória é vencer todas as ofertas que tem no mundo, é vencer todos os pratos que tem no mundo. Esta é a verdadeira vitória. Falo novamente, sinto pelo Espírito Santo de Deus, os fariseus, os israelitas, o povo judeu eram crentes, frequentavam o templo, mas não aceitaram a verdadeira palavra do próprio Deus, quando o Senhor transmitiu para eles um convite para eles se entregar verdadeiramente para Jesus Cristo. Meus amados irmãos, é claro que não foram todos, mas a grande maioria no ministério de Jesus Cristo, a grande maioria, quando Jesus estava aqui realizando a sua missão, a grande maioria daquela época, a maioria não aceitou verdadeiramente a palavra de Jesus. A maioria de 100% orienta de acordo com a palavra de Deus, que dá para a gente tirar uma base de 100% de Israel, de 100% da nação de Israel. Na época de Jesus Cristo, apenas 10% aceitou verdadeiramente a palavra de Deus, de acordo que dá para a gente tirar uma base meditando nos 4 evangelhos. Então, meus amados irmãos, não basta sermos crentes, não basta sermos pastores, não basta você ser missionária, não basta você ser um evangelista, não basta você ser líder de jovem, não basta você ir na igreja, mas é necessário vencer o mundo, é necessário vencer os prazeres do mundo. Esta é a verdadeira vitória, esta é a verdadeira vitória para a vida do homem e para a vida da mulher. Esta é a verdadeira vitória, é vencer o mundo, é entregar a vida totalmente para Deus, é ter uma consciência bem sábia que a vida aqui nessa terra é muito passageira. Ou dedicamos 100% para Deus e mortificamos totalmente a nossa carne e sejamos cegos para as ofertas deste mundo, ou
servimos a Deus de qualquer jeito, participando das orgias, das coisas deste mundo. A verdadeira vitória para a vida do homem, a verdadeira vitória para a vida da mulher, repito, é nós ter uma consciência bem sábia e é a realidade que a nossa vida aqui na terra passa muito depressa e não tem jeito de voltar atrás, abaias. Mas se eu e você verdadeiramente queremos ser um vencedor, é necessário nós vencermos tudo que o mundo vem nos oferecer. E tudo aquilo que o mundo oferece para nós afasta-nos de Deus. Os manjar, os pratos do mundo, repito, aos olhos da carne, são prato bonito, são prato belo, mas aos olhos espirituais, aos olhos ungidos por Jesus, aos olhos daquele que verdadeiramente tem o Espírito Santo de Deus, labaias, aos olhos daquele que verdadeiramente tem o Espírito Santo de Deus, os manjar, os pratos, as ofertas deste mundo estão podres, e só pode dizer isso e afirmar e a viver quem verdadeiramente tem o Espírito Santo de Deus, quem verdadeiramente tem o Espírito Santo de Deus. Agora eu venho falar algo. É um desafio muito grande para a vida do homem? Ou não é um desafio muito grande? É um desafio muito grande para a vida do homem, para a vida da mulher? Ou não é um desafio surreanda para a vida do homem, para a vida da mulher? É um desafio ou não é, Labaria Súria? É um desafio ou não é um desafio? Se formos meditar na palavra de Deus, se formos meditar na Bíblia Sagrada, é um desafio muito grande. Eu insisto em falar novamente. É o que o Espírito Santo está colocando em meu coração. Mas antes de eu falar novamente,
Eu vou ler aqui o versículo chave. Primeira carta de João 5 e do seu versículo 4 diz aqui: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória, aleluias, que vence o mundo, é a nossa fé. E eu venho falar aqui novamente: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito fala. Meus amados irmãos, eu venho falar novamente: os fariseus, os escribas, os doutores da lei, os judeus, o povo de Israel eram crentes, mas quando o próprio Deus se manifesta para eles, quando o próprio Deus vem reprovar a eles, quando o próprio Deus vem trazer boa nova para eles, quando o próprio Jesus, o próprio Deus vem fazer um convite para eles, a grande maioria rejeitou o convite de Jesus, que é abandonar o mundo e ser vitorioso em Cristo. E pela dureza do coração deles, eles rejeitaram a joia mais preciosa, a Maria Súria, que é o Espírito Santo de Deus. O próprio Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Venho falar aqui novamente: não basta ser pastor, não basta ser pregador, não basta ser músico, não basta ser missionária, não basta ir na igreja, não basta batizar por batizar, não basta ouvir palavra que agrada ao teu ego. A verdadeira vitória é vencer o mundo. A verdadeira vitória é vencer a carne. Já aqui para finalizar, eu venho falar novamente: medite no que o Espírito Santo fala para mim e fala para você. É necessário nós ter uma mente, uma sabedoria bem real, ou nós servimos verdadeiramente a Jesus Cristo e aproveitamos a nossa vida, a Maria Surianda de Cantas, totalmente para Jesus, fazendo de tudo para odiarmos o pecado, fazermos de tudo para não aproveitar nada da nossa vida nas coisas do mundo que desagrada a Deus. A nossa vida, meus amados irmãos, que penetre na minha mente e penetre na tua mente. A nossa vida aqui nessa terra é muitíssimo, Pai,
os perdedores. O que nós escolhemos? Ser um vencedor verdadeiramente. Aleluias! Junto com Jesus, ou sermos um perdedor com o mundo. É um desafio. É um desafio muito grande. Um exemplo. Vou usar aqui um pequeno testemunho dos meus 13 anos até 24 anos de idade. Eu perdi a minha juventude nesse mundo podre. E quando conheci a Jesus, veio um arrependimento. Por que eu fui desobediente ao meu pai? Por que eu não fiquei na presença de Jesus desde a minha juventude e adolescência? E hoje eu luto com todas as minhas pequenas forças para verdadeiramente entregar a Jesus a cada dia mais. E eu venho falar algo da parte de Deus. É um desafio muito grande se nós não estiver verdadeiramente com a vida entregue para o Senhor. Vem as ofertas, vem os pratos, principalmente o prato do adultério, principalmente o prato da prostituição, principalmente o prato do sexo, principalmente o prato de pecar contra Deus nessas áreas aonde Deus mais abomina, principalmente esses pratos, tanto para a vida do homem, tanto para a vida da mulher. Esses pratos são principais. Há muitos outros milhares e milhares, mas esses pratos são os principais. A palavra de Deus, ela vem nos afirmar que casamento é um e ponto. É a verdade. É um desafio, ou não é um grande desafio, mas todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus. Primeira carta de João 1:5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou também ama ao que dele é nascido. 1 João 5:1. Todo aquele que ama o que gerou também ama o que é nascido dele.
todo aquele que verdadeiramente ama o Espírito Santo, o Espírito de Deus que gerou a Jesus Cristo, obra do Espírito Santo. E aqui João está dizendo, primeira carta de João 5, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou também ama ao que é nascido. Todo aquele que verdadeiramente é nascido de Deus, que se entregou totalmente a vida para Deus, todos que são nascidos de Deus, é um bem-aventurado, aquele que é nascido verdadeiramente de Deus, nascimento verdadeiramente. Quando João se refere aqui, primeira carta de João 1:5, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que verdadeiramente é nascido de Deus é aquele que é lançado na água durante o batismo. Ele morre para o mundo e nasce para Deus. Mas para isso é necessário eu e você se entregar verdadeiramente a nossa vida para Jesus. Não basta apenas batizar por batizar. Não basta apenas pregar por pregar. Não basta apenas pastorear por pastorear. Não basta apenas ir na igreja por ir na igreja. Mas a verdadeira vitória é vencer a podridão do mundo. Repito, que para os olhos da carne é o manjar, mas entregas a tua vida verdadeiramente para Jesus, que você vai enxergar o pecado como ele é, podre e cheio de bicho. Entrega verdadeiramente a tua vida para Jesus, que iremos implorar para Jesus vir nos limpar e nos purificar a todo momento. Orienta! É um desafio! É um desafio! É um desafio muito grande! Oh, decantas! Mas João, aqui na sua primeira carta, aqui no seu versículo 3, o que ele afirma, o que João afirma? Porque este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos,
e os seus mandamentos não são pesados. Aleluia! Os mandamentos de Deus não são pesados desde o momento que verdadeiramente entregamos a vida para Jesus. Meus irmãos, nós iremos ter nojo das coisas deste mundo. Então, aqui para finalizar, a verdadeira vitória do homem e da mulher foi igual eu senti pelo Espírito Santo. Eu não estava esperando lavar suriclamas de cantas por isso. No início desse vídeo, eu senti pelo Espírito Santo tirar as principais referências à labariastéria nos 4 evangelhos. Quando eu disse, não basta sermos crentes, não basta irmos na igreja, não basta. Porque isso, repito, que inderepia surian, repito, porque isto a nação de Israel fazia. Os fariseus e os escribas, sumos sacerdotes, faziam, conheciam e eram devotos aos 5 labariasurianda, primeiro livro da Bíblia Sagrada, escrito por Moisés, e o Espírito Santo traz aqui ao meu coração, me faz lembrar. Moisés deu testemunho do Filho de Deus a todo tempo. Um libertador viria para libertar o povo. Moisés foi enviado ao Egito para libertar Israel do mundo do Egito. Jesus veio para libertar o seu povo do mundo. E Israel, os fariseus, os escribas, eles eram muito devotos aos 5, aleluias, primeiro livro da Bíblia. Labalha, Surianta, o Espírito Santo me traz a memória. Eles eram tão devotos aos 5 primeiros livros da Bíblia que a palavra vem nos afirmar no Evangelho de João o seguinte, que alguns judeus, quando Jesus estava ensinando, desprezaram o ensinamento de Jesus, e Jesus disse para eles o seguinte: não é eu que irei acusar vocês perante o Pai, mas é Moisés. É nele que vocês colocam as suas esperanças. Moisés irá acusar vocês perante o Pai. Está no Evangelho de João. Eles eram crentes, devotos à Torá, não saía do templo, mas não aceitou o convite do Filho de Deus. Orienta. Se eu for tirar toda a referência, eu não paro de pregar. A maior vitória para a vida do homem, para a vida da mulher. Não basta ser crente, não basta ser pastor, não basta ser missionária, não basta ser cantora. A maior vitória é vencer
vencer o mundo. É vencer o mundo. Já para finalizar, crente, os fariseus repito, se for para mim tirar todas as referências, eu não paro de pregar, e eu não paro. Mas esse vídeo passaria de 3 horas. Aleluia! Aleluia! Surianda! Bem-aventurado aquele que vence o mundo. Decanta Súria Kinderébias. Bem-aventurado aquele que vence o mundo. Primeira carta de João 1, 5 e 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus Cristo! Glórias ao Espírito Santo! Bem-aventurado aquele que não apenas é crente, mas vence o mundo e se entregou a vida verdadeiramente para Jesus. Igual diz a letra deste hino: já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Aleluias! Vencendo vem Jesus, Labaianda. Vencendo vem os remidos. Vencendo com Cristo vem a igreja. Naquele grande dia, vencendo com Jesus os remidos. Vencendo com Jesus aquele que lavara suas vestes no sangue do Cordeiro, vencendo com Jesus aquele que aborreceu a sua carne, vencendo com Jesus aquele que desprezou o pecado, vencendo com Jesus aquele que valorizou a várias. O Espírito Santo decantas, como está aqui dentro desta passagem, 1 João 5, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou também ama que dele é nascido. Deus, Jesus e o Espírito Santo, todo aquele que ama a Trindade Santa, Labaria Súria, clamas verdadeiramente, vence, vence, vence o mundo. Que Deus abençoe, amados irmãos aqui do YouTube e do Facebook. Iremos orar para todos em nome de Jesus Cristo. Aleluias! Aleluias! Iremos orar para todos em nome de Jesus, que deixou aqui o seu nome e pediu oração. Falou o Senhor dizendo, falou o Senhor a Moisés dizendo: fala para Arão e para os seus filhos, dizendo: assim abençoarei os filhos de Israel, dizendo-lhe que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Igreja Pentecostal São
santificação no Senhor. Ministério Pastor Davi Miranda Filho. A paz do Senhor, a paz do Senhor e a